Lembrando, pessoal, que essa aula aqui ela está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube, tá bom? Vocês podem estar acessando lá o canal, chama Professor Edivaldo História. Vou escrever aqui no chat para vocês acessarem lá. Todas as aulas que forem dadas aqui para vocês vão ficar postadas lá, tem a playlist, tá bom? Das aulas aqui do sétimo 4, Reg 4. Então vamos lá. África pré-colonial. Por que a África pré-colonial, pessoal? Porque aqui nós vamos falar dos povos, né, das civilizações que habitavam a África antes da chegada dos europeus, né, antes da colonização dos europeus no território africano. Ok? Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei a presença para vocês. Coloquei não. Ó, vamos lá. Hoje é dia 29/4. Daiane Laira de Souza? Ok. E Gabriele é Gabriele da Silva Morgado? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar só com vocês duas mesmo. Vamos lá, pessoal. Opa. Professor, você tá me ouvindo? Sim, Tá bom. beleza. Então vamos lá, pessoal. África pré-colonial, né? Como que era a África antes da chegada dos europeus? Ok. A maioria dos africanos escravizados vinham de regiões da África subsaariana. Pessoal, muitas das vezes quando a gente fala da África, né, a gente tem sempre aquela visão da África como um continente pobre, como o povo africano, como um povo sofrido, né, um povo que enfrenta muitas dificuldades, principalmente marcado pela história da escravidão, né? E assim, em grande parte, acaba que esse é um estereótipo real, né? Essa é uma visão real, mas a história da África, o povo africano não é só isso, não é só o sofrimento, né? Existe toda uma gama de riqueza cultural e de história dos povos da África, ok? Boa tarde, Rafael. É Rafael Oliveira Rios? Beleza, coloquei aqui sua presença. Então, continuando aqui, pessoal, né? Existe essa visão, né, da gente quando a gente fala da África, da gente ligar principalmente na nossa memória a questão da escravidão, ok? E aqui fala que a maioria dos africanos que foram escravizados, né, que foram sequestrados aqui da região da África, eles vinham aqui dessa região da África subsaariana, destacada aqui em amarelo. E por que é chamado essa região de subsaariana? Né? É porque fica abaixo do deserto do Saara, ok? E aqui tem mais um tópico. O tráfico negreiro foi amplamente explorado devido à alta lucratividade e o baixo preço dos produtos de troca. Pessoal, a escravidão africana ela não começou com a ação dos europeus. Já existia já a prática da escravidão entre os povos da África, ok? Mas como que funcionava essa escravidão? Um povo entrava em guerra com o outro, né? E aquele povo que fosse derrotado tinha, né, os membros de sua tribo, do seu grupo, sequestrados, levados para a tribo rival como prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros eram chamados de escravos, ok? Esses prisioneiros, eles poderiam fazer parte da sociedade africana, né? Claro que eles não iam ter os mesmos direitos, mas eles iam ter uma participação social ali, tá bom? Ou então eles poderiam ser vendidos para uma outra tribo. E essa questão do tráfico de escravos, de vender um escravo para uma outra tribo, para uma outra terra, para um outro povo,
Isso já era comum na África. Quando os europeus chegaram, eles, tendo contato, né, com os povos da África, eles compraram alguns escravos desses povos africanos, né? E inicialmente esse tráfico ele foi muito pequeno, não foi uma coisa que cresceu em grande escala. Mas à medida que a, a Europa começou a precisar dominar novas terras, colonizar novos territórios, esse tráfico de escravos, essa compra, esse comércio, né, de escravos africanos começou a crescer cada vez mais. Por quê? Porque esse escravo, quando ele era comprado na África, ele era comprado muito barato. Quando você ia comprar um escravo de uma tribo africana, eles geralmente o que eles davam em troca desse escravo eram armas, era barril de pólvora, né? Era assim produtos de baixo valor, né? Dentro do mercado. E quando esse escravo era revendido nas colônias, ele era vendido a um preço altíssimo. Ou seja, você gastava pouco para comprar esse escravo, mas lucrava muito na hora de vendê-lo, ok? E por causa disso, né, pelo grande lucro que ocorria dentro do meio do tráfico de escravos, por causa disso o tráfico de escravos cresceu tanto aqui dentro do território africano. Povos do tronco linguístico banto se fixaram nas regiões da savana e formaram diferentes culturas. Em algumas aulas passadas também eu expliquei para vocês o que é um tronco linguístico, tá bom? Imagina uma árvore. A árvore ela tem o tronco, né? E do seu tronco saem vários galhos, né? A ideia do tronco linguístico também é a mesma coisa. Existe essa base linguística, né? E dessa base linguística várias outras línguas, vários idiomas vão surgir. Por exemplo, o português é uma vertente do latim. O latim é o tronco linguístico do português. Mas do latim também surgem o italiano, o espanhol, o francês e vários outros, né? E aqui na África a gente vai ter esse forte tronco linguístico aqui, ó, que vai ser o banto, que vai dar origem a várias línguas, vários idiomas e, né, com esses idiomas, vários povos e várias culturas. Inicialmente, suas economias se baseavam na caça e na agricultura. Então, os primeiros povos a formarem aqui civilizações na África, pessoal, eram povos caçadores e coletores, ok? Eles plantavam, eles tinham a sua agricultura, mas parte do seu sustento também era baseado na prática da caça, ok? Avançando aqui. O contato entre as tribos, seja por deslocamentos populacionais, imagina, né? Aconteceu algum desastre natural, ou então essa tribo entrou em guerra com outra tribo e teve a sua sociedade desmembrada, né? Seja por qualquer motivo, esses deslocamentos geraram contatos entre as tribos, né? E esse contato acabou gerando com que essas sociedades, essas civilizações ficassem mais complexas, crescessem cada vez mais. E dessa relação, desse contato, desse crescimento social, surgiu o comércio, surgiu o mercado, ok? Principalmente de gêneros agropecuários, porque a base da economia deles, como já foi falado, né, era uma economia baseada na agricultura e na criação e caça de animais, ok? As dificuldades de sobrevivência levaram à valorização de proles extensas. Havia grande veneração à gestação na arte e na religião desses povos. Então, pessoal, para os povos africanos, né, quanto mais filhos uma família tivesse, mais rica, mais próspera ela era, né, mais abençoada pelos deuses essa família era, tá bom? Por quê? Porque dentro de um contexto de vida tão difícil quanto era na África, né, era tão difícil você conseguir alimento, você conseguir o seu sustento, né? Uma família que conseguia ser grande, né, era uma família muito privilegiada. Outra questão também eram as doenças, né, que acontecia uma grande proliferação de doenças na África, porque ela estava sempre em contato com outros continentes, né, com a Europa, com a Ásia.
né? Então a África sempre foi um ponto assim de encontro de várias culturas e acabou também, né, sendo um ponto de proliferação de várias doenças. E era muito difícil é, uma criança, por exemplo, chegar até a vida adulta nascendo nesse período aqui da África pré-colonial. Por isso a gestação, a gravidez, era um período tão sagrado aqui para as culturas dos bantos, né, dos africanos aqui dessa época. Aqui a gente tem uma imagem iorubá representando uma mulher grávida, representando, né, a valorização que eles davam a esse ciclo aqui, o ciclo da gestação, da gravidez. Ok? Havia a posse coletiva de terras, e os lotes eram distribuídos e tributados pelo chefe da tribo. Então, pessoal, não existia essa questão de só uma família ter todas as terras e o resto do grupo, o resto da sociedade não ter posse à terra, não ter terra, né? Hoje em dia na nossa sociedade tem muito isso, né? Existem pessoas que são proprietários assim de grandes extensões de terras, né? Os grandes fazendeiros, né, latifundiários, enquanto tem muita gente aí que tem que pagar aluguel a vida inteira para ter onde viver, né? Então essa diferença social existe hoje, mas na África pré-colonial todo cidadão, né, ele tinha direito a um pedaço de terra. E quem ia fazer essa distribuição de terra era o chefe da tribo, era o líder da tribo, né, que ele ia ser responsável tanto por distribuir aquela terra, quanto por cobrar os impostos, né, cobrar os tributos das pessoas que viviam naquelas terras. Avançando aqui mais um pouco. A divisão das tarefas era feita entre todos os membros da família, inclusive escravos e parentes mais pobres. Ok? Os escravos mais prestigiados eram utilizados para os combates militares entre as tribos rivais. Então, pessoal, quando uma pessoa era capturada e se tornava escravo, à medida que ela ia ganhando espaço dentro da sociedade africana, ela ganhava direitos também dentro dessa sociedade. Era uma honra para o escravo ser convocado para lutar numa guerra contra o inimigo, né? Porque isso representava que ele estava sendo aceito, que ele estava sendo absorvido, né, dentro do contexto social, né, do cotidiano dos seus captores. Outra parcela de escravos trabalhava junto aos camponeses e acabavam sendo incorporados ao ambiente familiar. Ok? Né? Alguns escravos chegavam a desfrutar de alguns privilégios e poderiam até mesmo ter algum tipo de posse. Né? Alguns escravos eles poderiam trabalhar, fazer comércio, ganhar, né, renda e conseguir até comprar a sua liberdade. A inserção social de escravo só não acontecia na livre escolha de uma esposa ou na participação das questões políticas. Ou seja, o escravo ele poderia viver como qualquer outro cidadão dentro do contexto aqui da África pré-colonial. Ele só não podia essas duas coisas, né? Ele não poderia escolher uma esposa para ele, né? Se ele fosse se casar, ele teria que se casar com uma escrava também, ele não poderia se casar com uma cidadã. E ele também não poderia ter participação nas questões políticas. Não havia participação política dos escravos nas sociedades africanas pré-coloniais. Avançando aqui. As práticas religiosas dessas tribos... Espera só um minuto, pessoal. As práticas religiosas dessas tribos africanas contavam com uma grande variabilidade de crenças, né? Existiam vários povos na África, pessoal. Então cada um ele tinha a sua religião, ele tinha a sua língua, ele tinha a sua própria cultura, ok? E aqui nós vamos falar um pouco dessas religiões. Em algumas culturas, as manifestações naturais eram temidas e vistas como uma consequência direta do comportamento dos deuses. Dessa forma, diversos rituais eram desenvolvidos com o propósito de apacentar tais forças. Então imagina, pessoal, certo ano ocorreu muitas chuvas, né? E essas chuvas foram boas para as colheitas. Então seria um ano em que, né, o deus
dessas culturas estava feliz, estava alegre, né? Estava abençoando esses povos. Mas vamos imaginar que em determinado ano ocorreu uma cheia muito grande de um rio que alagou completamente as colheitas, né? Fez perder toda a plantação. Aí era uma ação dos deuses, né? Os deuses estavam zangados, querendo castigar as pessoas, né? Tudo que acontecia na natureza, de certa forma, era visto como uma ação, como uma representação do humor, né, dos deuses. Em outras culturas, animais eram compreendidos como representantes de determinadas virtudes e características, ok? Então, certos animais, eles eram caracterizados com virtudes e características humanas, né? Por exemplo, o leão poderia ser considerado um animal que representava a sorte, a coragem, né? Quer dizer, é, o rinoceronte representava a força, né? E assim, cada animal ele tinha a sua qualidade. Em cada animal era atribuído uma qualidade humana, né? E essas qualidades, esses animais também, de certa forma, eram eram adorados como deuses também dentro dessas comunidades. Pessoal, dentro do contexto aqui, ó, da cultura religiosa africana, a gente tem duas religiões que é importante a gente estar falando aqui, ó, que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Religiões essas que têm uma ligação direta com a sociedade africana escravizada, né? Com a classe dos afrodescendentes dentro da sociedade brasileira, né? Esses grupos afrodescendentes com a sua cultura que foi preservada através da cultura oral, né? Eles mantiveram essas características e deu origem aqui a essas duas religiões aqui que são muito cultuadas aqui no Brasil, que seria o Candomblé e a Umbanda. E o que acontece, pessoal? Na época dos escravos aqui no Brasil, os escravos eles eram retirados da África, né? Proibiam que esses escravos falassem os seus próprios idiomas, era proibido a esses escravos ter a sua religião, ter os seus costumes, ter o seu modo de vida, né, a sua forma de trabalhar, de se organizar, tudo da vida, tudo da cultura desse escravo era proibido a ele, né? Então, o que acontecia? Muitas vezes, quando os escravos se reuniam para fazer os seus cultos, né, fazer as suas celebrações religiosas, eles tinham que fazer os seus cultos escondido dos brancos, né, dos seus donos, dos seus captores. Porque se eles fossem pegos adorando os deuses africanos, adorando esses deuses considerados pagãos, né, eles iam acabar sendo castigados. Então o que eles faziam? Eles pegavam santos católicos, né? E esses santos católicos, eles eram colocados lá, as imagens dos santos católicos, representando as divindades, as figuras religiosas das religiões africanas, né? Eles faziam essa substituição, essa mescla da figura católica, do santo católico, com a figura divina das religiões africanas. E dentro desse contexto aqui, ó, surgiu a Umbanda, né? A Umbanda é marcada pelo forte sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e religiões afro-brasileiras. A Umbanda é uma religião brasileira que mescla elementos do catolicismo, do espiritismo e de religiões afro-brasileiras. E aqui nessa imagem, pessoal, a gente tem uma representação de um altar, né, de um centro de Umbanda. A gente vê aqui nesse altar figuras, né? Figuras aqui da religião africana, né? A gente tem toda a questão da vestimenta, que é bem característica, né, dessas culturas afro. E aqui no fundo a gente tem a representação de santos católicos, né? A gente tem aqui, ó, a figura de Jesus, a gente tem aqui a figura de Nossa Senhora da Aparecida, mas a gente também tem a presença dos orixás, né, aqui, a Iemanjá sendo representada, né? E assim por diante. Então, a Umbanda ela é resultado desse sincretismo, dessa mistura, né, da religião africana e da religião espírita e católica. Ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. Daiane, você está fazendo desenho ou você está prestando atenção na aula?
Oi, Daiane. Ah, beleza. Então vamos lá. Agora sobre o candomblé, pessoal. O candomblé é uma religião afro-brasileira que foi trazida pelos africanos escravizados. É derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há a crença de um ser supremo, Olorum, Mawu ou Zambi, dependendo da nação, e culto dirigido às forças da natureza personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns, inquices, dependendo da nação. Ok? Então, pessoal, existem várias nações, várias vertentes do candomblé, tá bom? Cada uma delas pode ser voltada a um ou alguns orixás, tá bom? E esses orixás, eles são o quê? Eles são ancestrais importantes aqui na cultura dos povos africanos, né? Principalmente dos povos Yorubá. São esses ancestrais que vão acabar assumindo formas da natureza, né? Eles vão assumir o domínio de forças da natureza, ok? Dentre esses orixás, a gente vai ter aqui Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá, tá bom? Dentro desse contexto aqui ó, do candomblé, a gente vai ter a veneração aos orixás, mas também vai ter a veneração a esse Deus supremo, né, que seria o Olorum, que seria o Deus criador, né, que criou tudo, né? Todo o universo teria sido criado por Olorum, ok? Aqui, pessoal, a gente tem duas imagens aqui, né, representando celebrações aqui do candomblé. A gente tem a roda de candomblé aqui, né, uma celebração aqui, um ritual religioso do candomblé. A gente vê que a cor branca nas vestimentas é uma coisa bem predominante, né? E abaixo aqui a gente tem uma representação de um casamento no candomblé, tá bom? A gente vê aqui, ó, também, né, feito ao ar livre, tudo com uma decoração bastante característica dessa cultura, ok? Avançando aqui mais um pouco. Impactos da colonização e do tráfico negreiro na cultura dos povos africanos. Ó, a partir do processo de expansão marítima empreendido pelas nações europeias e o desenvolvimento do tráfico negreiro, diversas culturas foram profundamente transformadas. É aquilo que eu disse, né, pessoal? À medida que foi ocorrendo a expansão marítima, e foi aumentando também a necessidade do europeu de ter o negro escravizado para trabalhar nas colônias, né, de usar a mão de obra africana, né, nessas colônias para produzir cana-de-açúcar, fazer o recolhimento do pau-brasil, fazer a mineração, né, de metais preciosos, trabalhar na agricultura, nos campos de algodão, nos canaviais, né, em tudo aquilo que era produzido aqui nas colônias, né, principalmente aqui na colônia da América, esse comércio de escravos também foi aumentando. Os africanos, como eu disse, eles já tinham essa prática já de escravizar seus inimigos em guerra. Só que isso acabava sendo uma consequência da guerra, né? Mas à medida que a expansão marítima ela foi ganhando mais espaço, ela foi aumentando, a colonização foi crescendo e o tráfico de escravos também foi crescendo, começou a surgir também as guerras de apreensão. Ou seja, uma tribo africana ela entrava em guerra com outra tribo simplesmente para capturar os membros daquela tribo e vendê-los como escravos aos europeus. Tá certo? Então, assim, a escravidão não acontecia mais por um fator cultural da guerra entre os africanos. Já acontecia já para manter, né, para alimentar esse comércio do tráfico de escravos. E nisso, à medida que esse comércio do tráfico de escravos ia crescendo, as culturas africanas, né, os idiomas que eram falados, as religiões que eram cultuadas, né, as visões de mundo, enfim, toda a forma da organização, né, dessas sociedades foram destruídas. Por quê? Porque esses povos que eram capturados, que eram escravizados, eles eram obrigados a aceitarem a cultura dos europeus. Assim que o escravo chegava no Brasil, ele já recebia um nome católico.
aquele nome africano, aquele nome que ele trazia da África, já não era mais o nome dele quando ele chegava aqui, ele recebia um novo nome, né? E assim surgiram os Joões, os Josés, os Franciscos, né? Surgiram vários sobrenomes, né? Eles recebiam sobrenomes que não eram os nomes deles, os sobrenomes originais deles, né? Eram sobrenomes que eles eram rebatizados, né, dentro da cultura cristã. Ok? Só um minutinho aqui, pessoal. Boa tarde, Luiz. É Luiz Otávio Alves Silva de Carvalho? Sim. Beleza, eu coloquei aqui sua presença, tá bom? Ó, pessoal, coloquei presença para Gabriele, para Luiz, coloquei presença para Daiane e para o Rafael. Teve alguém que eu não coloquei presença aí? Só vocês mesmo, né? Então vamos continuar aqui. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Sim. Beleza. Beleza. Aqui, ó, no ambiente colonial, várias das tradições foram reinterpretadas à luz das demais culturas que conviviam no continente americano. É o que eu disse, né, pessoal? Para sobreviverem, para manterem as suas culturas, eles tinham que, de alguma forma, assimilar também a cultura dos povos dominadores aqui na América, né, dos colonizadores europeus. Assim como eu dei o exemplo aqui da Umbanda, né, que mistura elementos tanto da religião cristã, né, da religião católica, quanto do espiritismo e das religiões africanas. Contudo, as poucas características aqui levantadas sobre as culturas africanas demonstram a existência de todo um modo de vida rico e diverso, estabelecido antes do contato com o europeu civilizado. Ok? Avançando aqui. Vamos falar aqui do Império Mali, ok? Pessoal, o Império Mali foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, e que teve seu domínio durante os séculos XIII e XIV. Foi um império dentre 3 consecutivos que dominaram a região, e dentre eles, o Império Mali teve longa duração e foi o mais extenso territorialmente comparado com os outros dois, Songhai e Gana. Então, pessoal, o Império Mali vai ser essa parte aqui que está sendo destacada aqui, ó, no noroeste da África, tá bom? Ele vai se formar aqui, ó, nas margens do rio Níger, ok? Aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? É onde passa o rio Níger, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. O Império Mali, ele vai ser um império que vai se formar aqui no noroeste da África, depois de 2 outros impérios que antecederam a ele. Antes do Império Mali, existia o Império de Gana, aqui representado aqui ao lado. E antes do Império de Gana, existiu o Império de Songhai, representado aqui, ok? Seguindo uma cronologia, podemos enumerar o Império de Songhai como o primeiro império que obteve domínio sobre a região do rio Níger. Aqui, ó, a passagem do rio Níger, ok? Após o Império de Songhai, veio o Império de Gana, que desapareceu por volta de 1076. Então aqui, né, o Império de Gana apareceu aqui em 1076, ele desapareceu, tá bom, pessoal? A queda do Império de Gana ocorreu quando foi imposto um governo de berberes e de muçulmanos. Então, pessoal, a partir mais ou menos assim do século 7, século 8 depois de Cristo, o islamismo ele começou a crescer muito na região da África, né? O islamismo vai ser essa religião que vai ser fundada pelo profeta Maomé, que tem como base da sua cultura a prática do jihad, que é a expansão da fé islâmica, ok? Todo islâmico é chamado de muçulmano, porque muçulmano
nada mais significa do que aquele que crê em Deus, ok? Então, mas assim, os islâmicos eles são chamados, né, por essa nomenclatura muçulmanos. Então, pessoal, eles eram chamados de muçulmanos e expandiram muito o seu território dentro dessa teoria do jihad, né? Que seria expandir a fé islâmica, seja através da propagação da palavra de Deus, né, a palavra do Alcorão, ou seja, pela guerra santa, né, que seria a imposição da cultura da religião islâmica sobre outros povos pela guerra, pela força, né? Ok. E dentro dessa expansão do Império Islâmico, a gente vai ter aí, ó, a queda do Império de Gana, né? A queda do Império de Gana aqui, que futuramente vai dar origem ao Império de Mali. A queda do Império de Gana ocorreu quando foi imposto um governo de berberes e dos muçulmanos. Beleza. Em 1240 d.C., o rei de Mali, Sundiata Keita, conquistou as terras então dominadas por berberes e muçulmanos. Ergueu-se então o Império Mali, que é considerado o maior de todos os impérios medievais africanos. Então essa figura aqui, ó, desse governante, o Mali, pessoal, era um pequeno território aqui, ó, que ficava mais ou menos na região onde antes ficava o Império de Gana. Mas todo esse território foi dominado pelos berberes e pelos muçulmanos. Sundiata Keita, ele se rebelou, ele formou um exército e expulsou os berberes e muçulmanos e fundou aqui o Império de Mali, né, nas regiões que antes eram dominadas por esses muçulmanos aqui, ó. Ok? Nasceu assim o Império de Mali. Porém, o Império de Mali foi muito inconstante. Certa vez, durante um período, o reino dos Mocinos, que estava localizado na região do Alto Volta, um antigo país africano cujo atualmente se tornou o país de Burkina Faso, dominou uma parte de Mali e chegou até mesmo a saquear a sua capital. Mali posteriormente conseguiu recuperar o seu poderio sobre a região, sob a chefia de Suleiman, que governou Mali de 1341 a 1360, ok? Então, pessoal, aqui é a região onde fica atualmente, né, Burkina Faso, que antes era a região do Reino dos Mocinos, bem aqui, ó. O Reino dos Mocinos ficava aqui, eles invadiram o Império de Mali, dominaram o Império de Mali, né, que era governado pela linhagem do Sundiata Keita, né? Mas esses mocinos eles foram expulsos pelo Suleiman, né? O que acabou dando origem a uma nova linhagem de governantes aqui no Império Mali. Agora a gente vai falar do maior governante do Império Mali, que é o Mansa Musa, né? O mais importante aqui dentro do contexto histórico do Mali. O império teve seu apogeu no início do século XIV, com o governo de Mansa Musa, que foi o responsável por converter todo o império para o islamismo. Como eu vinha falando, né, pessoal, o islamismo, a fé islâmica, ela vinha crescendo muito no território da África. E o Mansa Musa acabou, né, sendo o governante da África a introduzir essa cultura islâmica dentro do território do Império Mali, ok? Ele foi o primeiro a oficializar o islamismo como a religião oficial do território do Império Mali. Existe um costume entre os islâmicos, pessoal, que é, pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação a Meca. A Meca é um local, né, um território muito religioso, muito sagrado para a religião dos povos islâmicos. E existe esse hábito, né, de pelo menos uma vez na vida, né, seguir a tradição de se visitar a Meca, fazer essa peregrinação até a Meca, fazer suas orações, né, no templo da Meca. E o que acontece? Mansa Musa também fez essa peregrinação, mas foi uma baita de uma peregrinação, pessoal. Em sua peregrinação a Meca, como costume de um islã, Mansa Musa teve o acompanhamento de cerca de 15 mil homens. Dizem que nessa comitiva tinha cerca de 100 camelos e uma expressiva quantidade de ouro. E nessa peregrinação, ele trouxe para Mali
vários mercadores e sábios que ajudaram na divulgação da religião islâmica. Então, pessoal, ele foi com muita gente para Meca e voltou com mais gente ainda, né? Por quê? Porque a intenção dele era implantar o islamismo em todo o território do Império Mali. Ele queria que todo malinense, né, se tornasse um islâmico, ok? Foi Mansa Musa que trouxe também o poeta e arquiteto Abu Ishaq, conhecido também como Esserheli, que foi quem planejou a grande mesquita de Djingareiber, que teve início sua construção em 1325 e foi terminada pelo descendente aqui, né, pelo progenitor aqui, ó, não, pelo sucessor, né, do Mansa Musa, o filho dele aqui, o Kandu Musa, né, e construiu esse templo aqui, né, essa mesquita aqui, ó, de Djingareiber, né, que é essa mesquita enorme que foi construída aqui, ó, no século XIV, ok? E até hoje está em pé, sendo um ponto turístico muito importante aqui, ó, na região onde ficava o Império Mali, ok? Quando retornou ao Império, Mansa Musa determinou a construção de escolas islâmicas na capital do Império. Assim, a capital, que era conhecida por ser um grande centro comercial, ficou conhecida também como um grande centro de estudos religiosos. Então, pessoal, o Império Mali, ele era um império que tinha fortes conexões comerciais, ok? Pode-se dizer que todas as rotas comerciais do Saara eram controladas por Mansa Musa, eram controladas pelo Império Mali, ok? Então era um império muito rico, era um império que tinha uma cultura muito grande, muito forte, muito expressiva, ok? Isso só aumentou à medida que a religião islâmica foi adotada no Império Mali. Por quê? Por causa dessa intenção aí do Mansa Musa. Ele foi o primeiro, pode-se dizer assim, governante da África a construir escolas, né, construir universidades, cujo objetivo era ensinar o Islã à população, ensinar a cultura islâmica à população, né? Então ele teve toda essa importância aí dentro do contexto da educação. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou ver um negócio aqui, rapidinho. Ok, pessoal, voltei. A Vivo estava ligando aqui no telefone. Estamos aí. Como eu vinha falando, pessoal, todo esse território, né, da África, território aqui transsaariano, né, do comércio transsaariano, era dominado, era controlado pelo Império Mali, ok? E o Império Mali ele vai ser reconhecido não só como um território de grande força comercial, grande força econômica, né, grandes riquezas, como também uma grande força cultural, uma grande força religiosa, ok? Dentre os principais produtos comercializados pelo Império Mali estavam o ouro, o sal. Pessoal, a gente pode não acreditar, mas o sal nessa época ele tinha quase tanto valor quanto o ouro, tá bom? Era muito valioso. Hoje a gente compra sal baratinho no supermercado, né? Mas nessa época aqui, ó, onde as pessoas não tinham acesso à produção do sal, não existia um comércio amplo, né, desse tipo de produto, ele era um produto muito valorizado, né? Era muito caro uma saca de sal. Inclusive o sal, assim como o açúcar, né, nessa época, ele era dado em presentes de casamento, né, de um imperador para outro, né, e assim por diante. Era dado como dote, né. Outro produto também que era comercializado pelos povos males aqui, né, nas rotas transsaarianas eram o peixe, o cobre, escravos, né, couro de animais, noz de cola e cavalos, ok?
Beleza, pessoal? Sobre isso aqui que a gente explicou, do Império Mali, do impacto do domínio europeu aqui na região da África, né? Do tráfico negreiro, tal, sobre essas religiões afro-brasileiras, a religião na África, né, os costumes, aqui o modo de vida, a visão de mundo que esses povos tinham, sobre tudo isso que a gente falou até aqui o momento. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender tudo que foi dito? Vocês querem fazer um comentário? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Oi? Oi, Daiane, pode falar. Daiane, você está me ouvindo? Sim, O Você tem, microfone é esse. você tem alguma tá. dúvida? Não, nenhuma. Deu para entender tudo beleza, hein? Sim, Então tá bom. Tem alguma dúvida aí, Gabriele? o microfone não tava Não! querendo pegar. Beleza. Luiz, Rafael, vocês têm alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Beleza. E Luiz? Deu para entender tudo? Então tá bom. Pessoal, faltam 2 minutos aqui para a aula acabar. Vamos deixar então essa parte aqui ó, do Império dos povos bantus para a próxima aula, tá bom? Próxima aula amanhã a gente dá continuidade e faz a correção também das atividades, Tá bom. ok? Então beleza, pessoal, vocês estão dispensados. Muito obrigado por estar aqui Tchau. comigo hoje e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, valeu.